Alguns anos atrás, eu tive meu primeiro contato com a história de Naruto. Eu era apenas um adolescente e, além de nerd, eu às vezes desenho. E aí dessa vez eu resolvi fazer um pequeno desenho, um esboço do Sarutobi Sensei, também conhecido como Terceiro Hokage, também conhecido como Hiruzen Sarutobi. Fica comigo para acompanhar como ficou e quais são os passos que eu vou tomando para fazer esse pequeno desenho, essa pequena arte. Meu nome é Flávio Negrão, esse é o canal Nerd88. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro dos conteúdos que eu posto semanalmente aqui para vocês, sobre cultura pop, quadrinhos, mangás e etc. Deixa o teu like porque isso me ajuda demais a divulgar esse canal para outras pessoas que tenham interesse também nesse tipo de conteúdo. Então, enquanto eu vou fazendo aqui o rascunho, eu fiz o esboço, fiz a marcação oval da cabeça, fiz a marcação dos olhos e aí eu começo a esboçar por cima, é assim que eu faço. Acho que todos vocês conhecem o Sarutobi, que é o terceiro Hokage. No Naruto clássico ele tinha aproximadamente 68 ou 69 anos, e ele foi o cara que passou o maior tempo como sendo um Hokage da Vila Oculta da Folha. Ele dominava as 5 naturezas do chakra, coisa que era muito difícil de se fazer, porém com treinamento duro era perfeitamente possível e ele conseguiu. Inclusive é uma das poucas pessoas, um dos poucos ninjas que tem esse domínio completo das 5 naturezas de chakra. Ele é filho de Sarutobi Sasuke, que inclusive o Sasuke da série ele foi batizado em homenagem ao pai do Hiruzen Sarutobi. Ele foi um Hokage relativamente pacífico, que ele foi contra a aniquilação que aconteceu do clã Uchiha até o fim, né? Só que no fim das contas ele foi voto vencido, e aí o Danzo acabou dando a ordem para o Itachi eliminar o clã. Ele foi nomeado Hokage bem jovem pelo próprio Tobirama, durante a Primeira Guerra Mundial Ninja. E para termos de curiosidade, Sarutobi significa salto do macaco ou então macaco voador. Porque Saru em japonês é macaco e Tobi significa voar. Então seria, como o macaco não voa, né, a gente imagina que seja um salto do macaco. Depois da Terceira Guerra Mundial Ninja ele deixou o cargo, passando o manto para o pai do Naruto, que é o Minato. E depois da morte do Minato, juntamente com a mãe do Naruto, ele prometeu que ele iria cuidar do Naruto. E é aí que entra a questão da raiva de boa parte dos fãs, porque esse velho desgraçado, e eu me encaixo nesse quesito, ele só largou o moleque. Tipo, ele chegava lá uma vez por mês, ou sei lá, uma vez por semana e dava dinheiro para ele fazer as compras e é isso, e dane-se. Depois de terminado o esboço, é hora de passar a caneta para finalizar. Por cima do lápis mesmo, tem gente que passa uma borracha primeiro para tirar o excesso. Mas no meu caso, eu vou logo passando porque eu não passei o lápis com tanta força. E aí com a própria caneta eu já vou ajustando alguns detalhes que eu não coloquei quando eu estava passando o lápis. Porque o lápis era só para ter uma ideia do que eu ia fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre copiava o desenho dos outros, né? Eu comecei sempre copiando super-heróis. Batman, Superman, Homem-Aranha, Hulk, essas coisinhas mais. Aí na minha adolescência eu já conheci os mangás. O primeiro mangá que eu vi foi o mangá do Dragon Ball clássico. E eu achava que era pra ler e colorir. Então o meu primeiro mangá era tudo coloridinho de caneta Futura. Que eu via aquele negócio em preto e branco e pensava, tá faltando colorir, então... No, God! No, God, please, no! 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 Aí conforme eu fui crescendo, eu fui tentando aprender a melhorar meu traço, aprender a desenhar mais. E o engraçado é que eu nunca gostei muito de copiar o desenho dos outros, de outros artistas. Eu sempre tentei encontrar o meu próprio traço, o meu próprio estilo. Tá bom. Até hoje eu ainda não encontrei, mas seguimos na procura. Seguimos treinando, seguimos tentando nos aprimorar. Esse Sarutobi aqui é num estilo um pouco mais americanizado, num estilo mais de quadrinho mesmo, porque é o que eu gosto. Aquelas achuras, aquele detalhe preto, destaque branco e tal, isso me fascina. Tanto é que eu nunca aprendi direito a colorir. O miserável é um gênio! E você que está me assistindo, você sabe desenhar? Você sabe colorir? Você prefere desenho colorido ou em preto e branco? O que você acha? Deixa aí no comentário para eu saber do que você gosta. Vamos trocar essa ideia. Nesse momento aqui de passar a caneta também, a gente vai aproveitando para acrescentar alguns detalhes. Tendo em mente de que como ele é um velho, ele tem bastante rugas. Só que como ele tem uma vida ativa, eu acredito que ele não seria tão enrugado assim, justamente por quem ter uma vida ativa ser mais saudável na velhice.
Voltando à questão de colorir, eu mesmo nem gosto muito porque eu acho um saco ficar usando lápis de cor, acho que demora muito, sabe? E eu não tenho tanta paciência assim para desenhar. Eu me distraio muito fácil, e aí já viu. Então no olhômetro a gente vai vendo onde é que faltou algum detalhe, vai acrescentando e vai mexendo de forma que fique como eu gostaria que ficasse, ou pelo menos o mais próximo possível, porque nem sempre a gente consegue passar para o papel aquilo que está na nossa cabeça do jeito que está na nossa cabeça. Às vezes falta paciência, às vezes falta tempo, às vezes falta habilidade, mas nesse caso de habilidade é treino mesmo, desenho é treino. O dom ajuda, mas você treinar vai te evoluir muito mais. Nesse momento aqui que eu estou passando o pincel, antes de passar essa tinta é a tinta nanquim, eu usei a borracha para apagar o lápis e tirar o excesso, porque ele meio que atrapalha um pouquinho a pintura, fica meio que marcada. E aí eu resolvi usar o nanquim porque eu acho mais prático para pintar, só que esse meu pincel era muito fino. Ele é bom para fazer áreas pequenas e detalhes, mas não para pintar grandes áreas. Tanto é que nessa hora que eu já me emputeci e puxei o piloto marcador mesmo. Essa caneta que eu estou usando é uma Copic preta. Na verdade é muito preta. Para quem quiser saber, ela é a 110, que é a Special Black. E aí eu vou usando ela para fazer as áreas que eu imagino que seriam mais escuros, imaginando que a luz está vindo do lado esquerdo da folha. Então eu vou preenchendo de forma como eu imagino que as sombras poderiam ficar. Aí nesse caso é teste e observação. Vai fazendo, vai observando exemplos reais, referências para tu aprender a sombrear direito. Eu confesso que eu nem sei sombrear direito. Eu vou meio que pelo rumo. Às vezes a sombra fica boa, às vezes fica ruim. Depende muito do dia e da minha sorte também. Aí para preencher as áreas que tem sombra, mas não tanta sombra, que eu chamo de área de penumbra, eu uso o marcador cinza, da Copic também. O número dele é o N4, que é o Neutro Grey. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. E aí eu vou usando para preencher essas áreas onde é sombra, mas não tão sombra, que é uma áreazinha intermediária. Os olhos são uma coisa complicada de fazer. Às vezes eu erro, o desenho fica meio vesgo e tal. Aí o que eu faço às vezes? Eu deixo um dos olhos no escuro total e deixo aparecendo apenas um deles, até porque como o olho do lado direito da folha está na área de sombra, a lógica é que ele fique escondido, que ele fique escurecido. Então por isso que eu preenchi por último, para só então finalizar o olho do lado esquerdo da folha. E aí no fim das contas o resultado foi esse. O que você achou? Deixa aí nos comentários, você acha que ficou bom? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Ah, caso queira que eu faça esse desenho colorido, deixa aí nos comentários se tu queres ver ele colorido. Que aí, dependendo da quantidade de pessoas que queiram ver, eu posso colorir depois e gravar o procedimento para vocês. Valeu!